Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Homem-Aranha Cidade em Guerra, que tem na capa esse selo aqui, Gamerverse. Esse é um quadrinho que é baseado num jogo chamado Marvel's Spider-Man, ou seja, por isso que tem esse selinho aqui. Se eu assim bem entendi, a Marvel ela está apostando na criação de um universo compartilhado nos games, tal como existe nos quadrinhos e também existe no cinema. E assim, essa é uma aposta que é bem interessante, né? Eu quero ver como é que nos jogos de videogame essa noção de universo compartilhado vai funcionar. Pode ter assim propostas não é a palavra, pode ter consequências interessantes. Sim, manjo muito pouco de videogame, talvez isso já exista em outras franquias, mas me soou algo bacana, para mim que sou completamente aí alheio ao cenário. De todo modo, há uma linha de quadrinhos ligada a esse Gamerverse, a esse Gameverso, vamos chamar assim. E eu confesso que eu tenho um pé atrás com quadrinhos derivados de videogame. Assim, o que acontece? Para mim, normalmente, né, quando eu falo quadrinhos derivados de videogame, eu tô falando quadrinhos derivados de videogames que foram derivados de quadrinhos. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, esse jogo do Homem-Aranha, ele é algo derivado. Os conceitos surgiram inicialmente nos quadrinhos. Bom, foi adaptado, se criou um universo, se criou um personagem, houve algo derivado. E aí do jogo volta para os quadrinhos. Então é um derivado do derivado. Essa é a impressão que eu tenho. E normalmente os frutos não costumam ser bons. Normalmente as coisas não saem tão legais assim. Confesso que a minha visão mudou bastante quando eu li o Injustice, do Tom Taylor. Eu não li todo ainda, tem acho que todos os encadernados aqui em casa, eu li até a metade, e eu curti. Eu vi ali conceitos melhor explorados, personagens bem desenvolvidos, ideias do que estão no videogame assim expandidas. Então assim, né, dada essa situação do Injustice, vou dizer o seguinte, né, diminuiu um pouco o meu preconceito e eu li isso aqui com menos resistência. E eu confesso que ao terminar a leitura eu fiquei decepcionado. Bom, vou explicar isso melhor, mas vamos ao conteúdo. Esse encadernado aqui ele tem 152 páginas, ele traz a minissérie Marvel's Spider-Man City War. Ela foi publicada originalmente em 6 partes. O roteiro, deixa eu pegar aqui, é do Dennis Hallum e os desenhos do Michele ou da Michele, não sei agora assim, não sei a nacionalidade, não sei se é Michele ou Michele, se for italiano seria Michele. Vamos lá. Michele Bandini, acredito que seja Michele Bandini com Luca Maresca. Essa é a dupla responsável pelos desenhos. Bom, deixa eu mostrar os desenhos enquanto falo aqui, né? Vamos lá, vamos aos pontos, né? O enredo, ele tem várias ideias interessantes. Por exemplo, a relação de discipulado que surge entre o Miles Morales e o Peter Parker. Há também uma perda que o Peter sofre que é bem interessante. A ideia da Mary Jane como repórter e parceira do Homem-Aranha. O Peter como discípulo intelectual do Octavius. Uma guerra entre vilões. Ou seja, isso aqui introduz diferenças para que esse personagem dos games seja distinto do Homem-Aranha que nós conhecemos dos quadrinhos e ainda assim seja o mesmo. Isso é bacana, né? Isso aqui realmente passa a ser um universo paralelo. Os elementos definidores do Peter estão aqui, mas há pontos suficientes para que esse personagem tenha traços próprios. Isso é legal na construção de um universo próprio, assim, num universo distinto, né? Porque se for para ler o mesmo Homem-Aranha, não tinha sentido, sei lá, ter essa adaptação aqui. Ou melhor, se fosse para ler exatamente a mesma coisa. É claro que é o mesmo nesse sentido do que define, é o mesmo, mas há elementos distintos. Isso é bem trabalhado aqui. E isso também, o uniforme mostra isso, né? A gente olha, é o uniforme do Homem-Aranha, mas ainda assim
é outro. Eu vou dizer o seguinte, né? Talvez se eu contasse apenas a história... Peraí, vou contar a história para vocês desse quadrinho. Se fosse só isso, vocês achariam bem legal. Porque o enredo é interessante. O problema aqui é a narrativa. É a condução da história e a construção dos personagens. Assim. Deixa eu explicar. Isso aqui é a adaptação de um jogo. Esse enredo aqui é o enredo do jogo. E é claro, minha gente, que um jogo tem uma narrativa completamente diferente de uma história em quadrinhos. E a impressão que eu tive é que isso não foi muito levado em conta na hora que isso aqui foi feito. Vou dar um exemplo. Há cortes muito bruscos de uma situação para outra. Às vezes, sei lá, a Mary Jane está numa situação terrível, tá? E aí o Aranha vai e depois nós já vemos o Homem-Aranha lutando lá. Ela entra em contato com o Homem-Aranha, vemos o Homem-Aranha lutando e ela desarmando uma bomba. Assim, o corte que acontece é muito grande, dá a impressão de que falta algo na história, de que falta algo assim na construção da coisa, que não houve desenvolvimento. Há cortes assim nos jogos que não fazem mal nenhum, porque o tipo de narrativa ali é outro, mas nos quadrinhos aqui o que acontece é que às vezes a gente tem o começo e o fim, mas faltou o meio. É claro que em termos narrativos isso poderia ser proposital, se isso cumprisse alguma função, sei lá, gerar um mistério. Não tem nada disso. Ao meu ver, foi realmente um deslize na narrativa. Bom, os personagens eles também são rasos, né? O Peter, por exemplo, é um pouquinho melhor construído, claro, é o protagonista, mas a Mary Jane, o Miles Morales, o Octopus... Cara, em todos esses casos há ideias legais, mas elas não são tão bem trabalhadas. A própria transformação do Otto Octavius, o Dr. Octopus, assim, né? A transformação dele em vilão, poxa, podia ser melhor. Ela meramente acontece. O Osborn, Norman Osborn, ficou totalmente raso, um vilão completamente genérico. Podia ser qualquer um ali. Os coadjuvantes, eles não têm personalidade. Enfim, né? É uma história que poderia ter, ou melhor, é um enredo que poderia ter rendido uma boa história em quadrinhos, mas não foi o caso. Acabou sendo algo assim que deixou a desejar. Uma vez deixou bastante a desejar. Eu imagino que o jogo seja legal. De verdade, não joguei, mas dado que eu li aqui, se o jogo construir bem as coisas, tiver uma jogabilidade legal, o enredo é bom. Eu imagino que isso funcione bem no jogo. Assim, estou pegando a impressão de só quem lê o quadrinho, né? Mas não funcionou tão bem aqui. De todo modo, o universo construído até agora foi interessante. Estou imaginando isso lá nos games, mas aqui também as adaptações em quadrinhos, né? E eu torço para que melhores histórias sejam escritas, porque há conceitos, há ideias legais, né? Além disso, um universo à parte permite liberdades criativas que o universo principal normalmente não permite, né? Então é maneiro se isso aqui fizer sucesso. Inclusive se nós tivermos histórias aí que podem não estar nos games. Injustiça tem isso, né? Injustice tem isso. Elementos que às vezes não estão nos games, mas são desenvolvidos. Bom, é isso. Vou parando por aqui. Agradeço você ter visto o vídeo. Concorda? Já leu? Concorda? Discorda comigo? Coloca aí nos comentários, né? Comenta aí. Às vezes a gente tem visões diferentes. E às vezes vendo tua visão, eu posso olhar alguma coisa aqui que eu não percebi tanto, né? E além disso, se você gostou do vídeo, não esquece de ter joinha, não esquece de compartilhá-lo se acha que é legal. Isso é o que faz o canal crescer. Por último, mas não menos importante, eu lembro do link da Amazon, que deixo na descrição de todos os meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Parando por aqui, então, um abração e até o próximo vídeo.